easy life, get stuck in it, you're alright. Aprendi a acertar primeiro, mas acertar firme com bote certeiro. E sem compaixão, o cobra cai e nunca morre. Eu sou o Miguel, em frente se você pode. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Dan. E eu sou a Suelen Chef. E Esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Deixa ela sonhar. Tamo e eu junto. sou a Chef Suelen. Deixa ela sonhar, né? Ai, confia, gente. Qual que é o vídeo de hoje? Hoje a gente vai reagir à teoria suprema de Pop Playtime do canal do Likezinho, meus amigos. Meus amigos, vocês estavam pedindo bastante, mano, Exatamente. sobre esse personagem aí, né? E também, meus amigos, a gente sabe que esse é um jogo novo. Verdade. E tem react do Psycho. Do Psycho. Psycho, meus Então vai amigos, gravamos sair, pra vocês. acho que amanhã, né? Acho que Isso. amanhã vai sair. Um dos dois vai sair primeiro, mas daí vocês vão... tá vendo aí? Exatamente, tá muito bom o vídeo, meus amigos. E como a gente assistiu, né, a gameplay que ele fez, a gente, nossa, quando vocês sugeriram esse vídeo, a gente ficou bem curioso mesmo. Verdade, meus Pra amigos. saber então, né, como que tá. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like nesse vídeo pra fortalecer o canal. Se você puder compartilhar com pelo menos 2 amiguinhos, a gente agradece muitão mesmo. E também a gente tem um canal de vlog, que inclusive saiu vídeo novo. Saiu vídeo novo, meus amigos. E a gente também tem o canal de animes, que hoje tem episódios de Black Clover e de Tatenoyusha, meus amigos. E os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você não conhece, dá uma passadinha por lá, se inscreve. Tenho praticamente certeza que vocês vão gostar, beleza? Verdade, meus amigos. E outra coisa, se você quiser se tornar membro do Cobra Kai, Se torne agora! pra gente montar nosso dojo. Contra os Miyagi-Do. É isso aí, galera. Sem mais delongas, já deixa que fortalecer a Ai, gente. gente, tô me sentindo a rainha. E ativa o sininho de notificação. Pra não perder nada, que aqui. É melhor que tô. Então, bora mais um vídeo. Pobre é foda, né, mano? Pobre, sou pobre com muito orgulho. Bora, meus amigos. Olha! O bagulho é novinho. Ok, eu tô bem atrasada pra poder falar sobre isso, então vamos nessa. Teoria de Pop Playtime. Vambora. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e você provavelmente já ouviu falar de Pop Playtime, né? Esse jogo aqui. Pop Playtime é um jogo indie de terror lançado em outubro de 2021 e esse jogo aqui é como revisitar os anos de 2015, a época em que jogos de terror com histórias misteriosas estouravam e a fandom ficava tão eufórica com o jogo que divulgava o game por si só, vídeos de animação, vídeos de teoria, entre um monte de coisas. Esse jogo aqui tá estouradíssimo na internet. Então, se você não conhece ainda, saiba que esse jogo já passou pela mão do Core, do Cool Level, do Game Theory, então eu tô meio que atrasado pra falar desse jogo. Então deixa eu parar de enrolar logo. E caso você não queira pegar spoilers, bom, spoilers à frente, beleza? Senta aí e vem comigo. Pop Playtime. Como qualquer jogo de terror que se preze, Pop Playtime começa com uma ideia muito confusa e sem explicação. Quando a gente abre o jogo, percebemos que só um capítulo foi lançado até o momento, e esse capítulo tem uma mini historinha de tipo 10 linhas mais ou menos, que diz pra gente o que devemos fazer. A ideia mínima da história é que o protagonista do jogo é um ex-funcionário de uma empresa conhecida como Playtime Company, e que finalmente 10 anos depois de todos os funcionários da empresa desaparecerem, a gente tá voltando pra essa fábrica depois de ter recebido um pacote. Esse pacote aqui, que tem a logotipo da Playtime, uma fita VHS e uma carta com letra infantil. Na carta tá escrito: todos acham que os funcionários sumiram 10 anos atrás, mas ainda estamos aqui. Encontre a flor. Enquanto que a fita VHS é uma das bonecas que foi criada pela Playtime, um comercial de uma boneca conhecida como Pop, que foi feita em 1960, e é meio tecnológica demais para sua época. De acordo com o comercial, ela é capaz de ter conversas de verdade com as suas crianças, ela consegue responder um monte de coisas, quase como se ela fosse um ser vivo de verdade. E com esses olhos grandes aí e esquisitos. Mas enfim, vocês provavelmente já sabem disso, então vamos pular pra parte onde o jogo de fato fica estranho de uma vez. Não? O rolê do game é o seguinte, pelo menos no início já dá pra assumir algumas coisas, como por exemplo, nosso protagonista como ex-funcionário da Playtime provavelmente sabe de alguma coisa e tá buscando respostas. É aqueles famosos protagonistas que não falam muito, então a história vai ter que ser contada de outra forma. A gente vai pro começo do jogo e depois falamos mais disso. O jogo começa exatamente aqui, na fábrica antiga e abandonada da Playtime. A fábrica que ironicamente, mesmo depois de ter sido abandonada por anos, ela continua funcionando em 100%. As TVs, os computadores, as máquinas, tudo aqui dentro funciona de forma perfeita. Claro que a gente pode só ignorar o fato de que tem um monte de manchas de sangue espalhadas pelo cenário e continuar nossa jornada pra tentar encontrar alguma coisa, certo? E qual o rolê desse primeiro capítulo em si? Como a história vai ser contada? Bom,
fitas VHS. Assim como aquela primeira fita que a gente viu lá no comecinho do jogo, esse game aqui vai nos contar uma espécie de história escondida por fitas VHS, que você pode procurar por elas ou só ignorar cada uma. No primeiro capítulo já existem 6 fitas VHS disponíveis, incluindo aquela primeira lá que a gente encontrou. As outras 5 são divididas todas em cores para poder deixar a parada mais separadinha. Nós temos uma verde, uma azul, uma amarela, uma rosa e uma cinza. Lembrando que cada uma dessas fitas contém uma parte muito interessante da história e importante para que a gente possa ligar as peças. Do que exatamente aconteceu aqui e do porquê exatamente todos os funcionários desapareceram, por que a gente tá vivo e etc. Muitas perguntas ainda vão ficar no ar, mas algumas já têm resposta sim. O conteúdo dessas fitas em si eu vou deixar pra falar daqui a pouco, porque agora é o momento de falar sobre, obviamente, os inimigos. Isso aqui é um jogo de terror, então obviamente você sabe que vai ter algum bicho perseguindo a gente com muita frequência dentro desse jogo, e é claro, estou falando desse negócio estranho aqui, o Huggy Wuggy. Conforme passamos pelo primeiro capítulo do jogo, a gente encontra uma espécie de estátua com esse boneco em tamanho real extremamente estranho aqui. O nome desse bicho é Huggy Wuggy. Ele é praticamente a cara da empresa Playtime. Foi o boneco da Playtime que mais fez sucesso ao longo dos anos e foi lançado em 1984. Conforme a gente estiver resolvendo alguns puzzles aqui e ali para poder tentar avançar um pouco mais em áreas fechadas da empresa, esse bicho vai de repente desaparecer da estátua onde ele estava preso. E um extra de easter egg aqui que eu acho que vocês podem não ter percebido, mas logo depois de desaparecer, de momento em momento, cada vez mais dentro do capítulo, ele vai ficar observando a gente de longe, como se estivesse esperando para atacar. Isso é minimamente estranho e dá uma certa agonia quando você joga. Até que lá no finalzinho, quando a gente liga uma máquina de brinquedos, como posso dizer o que acontece? Tá, ele vinha atrás da gente e já era meio previsível, mas não tira o método do que esse bicho aqui, ele me dá um cagaço. Eu sempre tive medo desse visual à la Vila Sésamo. A parada mais estranha a respeito desse capítulo são os últimos 5 minutinhos que acontecem. Depois de uma bela de uma fuga que a gente tem que dar nesse bicho aqui, a gente acaba por, entre aspas, matar ele. A gente tá com uma caixa e joga ele lá pra baixo da fábrica, e ele aparentemente parece ter morrido. Logo depois disso, a gente entra em uma porta que tem dentro da fábrica, muito estranha, com um monte de marcações dizendo pra que a gente não entre na porta. A gente entra e lá dentro tem uma sala com um cenário completamente diferente e dentro de uma jaula de vidro trancada tem a boneca Pop, a mesma do comercial. Abrimos a sala da boneca Pop, olha pra gente e fala: You opened my case. E o primeiro capítulo acaba. Agora, obviamente, vocês devem ter outras dúvidas a respeito da história, mas as dúvidas mais interessantes são, obviamente, a boneca Pop e o Huggy Wuggy, os dois bonecos vivos que aparecem dentro desse capítulo. O que exatamente tem de errado com esses bichos? Pop Playtime é um jogo bastante baseado em indie de terror, tipo Five Nights at Freddy's, então você claramente esperava algo como Five Nights at Freddy's, não? Tipo, tem almas de crianças dentro desses bonecos, etc. Mas não. Pop Playtime vai por um outro caminho um tanto quanto diferente. E para começar a falar desse caminho, a gente precisa primeiro entrar no canal da empresa que fez o jogo. Se você já deu uma olhada no canal da Mob Games, os desenvolvedores da parada têm algumas coisas extras dentro do canal deles que não tem nem no jogo, e são bem interessantes. O primeiro vídeo postado por eles é basicamente uma fita VHS, onde dentro dessa fita eles removem a caixa de som da boneca Pop para poder fazer uma espécie de manutenção e etc. A boneca Pop sangra, e essa é uma parada que também acontece com o Huggy Wuggy. Quando nós matamos ele lá no final do jogo, ele cai e bate numa viga, ele também sangra. Esses bonecos necessariamente não são só bonecos que têm sangue dentro, eles parecem seres orgânicos, seres vivos. Lembra que eu já falei em alguns momentos atrás que esse jogo aqui já passou na mão de vários teoristas, inclusive o Game Theory? Exatamente. O vídeo que saiu do Game Theory tem um ponto muito interessante que quase ninguém tinha citado até o momento, que no trailer principal do jogo existe um monte de diálogos que ficam escondidinhos ali, meio que tampados por cima do preto, e se você aumentar a claridade, você consegue remover um texto gigantesco que se conecta diretamente ao Huggy Wuggy. Nesse texto aqui, ele é conhecido como Experimento 1006, mas dá uma olhada no que o texto em si fala sobre o personagem. Experimento 1006. O protótipo parece ser útil como principal exemplo do tipo de recipiente que estamos tentando criar. Apesar do seu aparelho digestivo se conectar corretamente, o protótipo não tem necessidade de sustento, diferente dos outros. Todos os outros experimentos podem sobreviver apenas se alimentando de porções muito maiores. Tá?
Entendi, compreensível. Uma parada muito interessante sobre o Huggy Wuggy é que quando ele mata a gente, ele sempre nos mata mordendo, então necessariamente falando, ele come a gente. O bicho tem um sistema digestivo, porém, de acordo com a lógica desse texto aqui, diferente dos outros, ele não precisa se alimentar. Ele é mal porque ele é mal. Ele não é mal porque ele precisa comer a gente. Ele só é do mal mesmo. Agora, qual foi o método exatamente de criação para esses brinquedos da fábrica? E a resposta para tudo isso que eu tô falando aqui, claro, a gente vai ter que voltar agora para as fitas que eu tinha falado lá atrás, beleza? Nossa, as fitas vão ter que ser muito boas pra poder explicar como que os caras colocaram um sistema digestivo e sangue dentro de um bonecão de pano. Mano, esses jogos de terror indie são cada vez melhores. É o seguinte, dentro das fitas que a gente não sabia quais são o conteúdo, nós temos a verde, azul, amarela, rosa e cinza, as quais eu vou dar um pequeno resumo do conteúdo das 5 fitas aqui, pra gente já passar direto pras resoluções. A fita verde, a primeira delas, é uma ameaça vinda do dono da empresa. O nome do dono da Playtime aparentemente é Leif Pierre, e a fita toda é basicamente ele falando que se você invadir a fábrica, etc, o sistema de segurança vai te arregaçar. A fita azul é um tutorial de como se usa esses 2 braços que vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, sabe? A fita amarela é um diálogo entre 2 funcionários basicamente reclamando do quão ruim era o gerenciamento da empresa, como ela era desleixada, tratava mal os funcionários, etc. Sempre que a gente tem esse tipo de game, a gente sabe que os donos da empresa não são lá muito gente boa, não? O ponto interessante desse diálogo aqui é que em algum momento eles citam que tudo isso está sendo feito pelo bem das crianças órfãs, então guarda isso com cuidado, isso é uma das 3 resoluções mais importantes aqui do vídeo, ok? A fita rosa e a fita cinza são as mais interessantes dentre essas. A fita cinza é basicamente um diálogo de um cientista ou um pesquisador conversando e falando sobre como sua pesquisa tá indo, enquanto que a fita rosa é uma entrevista com uma nova funcionária chamada Stella Graber, e essa fita é bem importante, então é a primeira da qual a gente vai falar, certo? A fita rosa é a mais difícil de conseguir, e como a gente sabe, em jogos de terror, uma coisa que é difícil de conseguir e tá bem escondida sempre é um ponto interessante dessa história. Enfim, sobre a fita logo de uma vez. Stella é uma mulher meio obcecada com o conceito de vida eterna ou com o conceito de não morrer. Toda entrevista é uma espécie de desabafo muito estranho dela, que não encaixa muito bem. A entrevista deveria ser uma espécie de entrevista só falando sobre por que ela gosta de trabalhar na Playtime ou por que ela quer trabalhar na Playtime, mas a entrevista inteira ela só fica murmurando um pouco sobre como a ideia de que ela gosta é que, tipo, adultos na verdade são crianças, só que mais velhos, etc. Ela não gosta que a gente finja ficar mais maduro, e aí a gente vai envelhecendo, 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 e por fim a gente morre. É quase que impossível a gente tentar linkar as duas coisas, tipo, qual que seria a ideia dela querer trabalhar na Playtime? É porque lá ela pode ser uma criança de novo, ou alguma coisa do tipo? Eles deram pra ela essa resposta em relação a envelhecer, envelhecer e no final morrer? Apenas faria sentido essa pergunta se linkar com essa entrevista se essas duas coisas tivessem uma conexão, e obviamente tem. A maioria das teorias dentro da internet acreditam que Stella Graber passou por experimentos dentro da Playtime, experimentos esses que fizeram com que ela virasse a boneca Pop. A boneca Pop tem olhos muito realistas, conversa como uma pessoa comum inclusive, e é claro, tem sangue e órgãos dentro de si. Seria impossível para um experimento daquela época, 1960, criar um ser vivo do zero. Eles obviamente precisariam de alguma matéria-prima antes disso, não? Apesar da ideia ser meio doentia, não é? Tipo, Stella Graber meio que largou sua vida normal pra poder virar uma boneca imortal, tipo, sabendo que alguma criança ia comprar ela e ela tem que passar a eternidade fingindo que ela era uma boneca, porém ela nunca ia morrer. Isso é até meio que aceitável, já que personagens de jogos de terror são meio bizarros, porém uma coisa que não se encaixa, que é o seguinte: Pop é uma boneca que lançou em 1960, o Huggy Wuggy, que é o nosso outro bonequinho, lançou em 1984. A Pop aparentemente foi um sucesso, então o que aconteceu exatamente com o Huggy Wuggy pra ele ser um bicho comedor de carne absurdo e assassino? As outras duas fitas podem ser as que têm a melhor resposta em relação a isso. A fita amarela primeiro, ela parece ser a menos importante daqui, porque a única coisa que chama a atenção é essa parada dos órfãos em si, e a teoria que o Corey fez de Pop Playtime, falando sobre a história, tem muito a ver com isso. Ele cita muito a ideia de uns posters que você encontra dentro da Playtime que eram de uma iniciativa que a empresa tinha de incentivar pessoas a adotar crianças órfãos, incluindo seus funcionários. Pelo menos o que parece quando a gente vê os posters é que, tipo, se você trabalhava na Playtime, você automaticamente ia adotar uma criança órfã. Então, ok, por alguma razão crianças estavam sendo adotadas, e é claro, a gente tem que se lembrar da fita cinza, que é sobre um cientista falando sobre as suas pesquisas dando certo. Tinha algo acontecendo na Playtime, eles estavam tentando transformar pessoas em
bonecos. Necessariamente falando, elas estavam realmente tentando criar seres orgânicos, bonecos orgânicos, feitos de pessoas. Eles já tinham conseguido reproduzir isso uma vez, mas continuaram fazendo mais vezes, até que posteriormente com o Huggy Wuggy acabou dando errado. O rolê que a gente precisa realmente pensar numa resposta é o porquê exatamente eles precisavam de crianças. Eu consigo pensar em duas respostas pra isso, e eu acho que ambas são igualmente viáveis pra história do jogo. Uma delas é que as crianças foram usadas como cobaias dos projetos. Então as crianças viraram os bonecos e aí comeram os personagens que eram os funcionários dessa empresa, e por isso eles desapareceram. E a outra dessas ideias é que as crianças eram utilizadas de comida, então os funcionários da Playtime se tornaram os bonecos, e aí sim as crianças foram utilizadas de alimento para eles. Temos sempre que nos lembrar daquele pequeno diálogo que nos diz que os outros projetos ou alguma coisa do tipo, todos eles precisavam se alimentar, menos o Huggy Wuggy, é claro. Entre essas duas opções, eu acredito que a primeira é a mais plausível dentre essas por razões meio óbvias. A mais interessante dessas razões em si é que, pra mim, a Stella, especificamente, a Stella Grayson, ela queria ser um brinquedo. Ela já queria virar um brinquedo desde o início, então ela aceitou numa boa. Fora que ela era uma adulta e isso pode obviamente ter influenciado em algumas paradas como cirurgia e etc, ela basicamente se tornou um brinquedo perfeito. Acredito eu que justamente por conta disso, ela foi trancada e foi marcada ali para que ela fosse uma espécie de modelo para quando próximos brinquedos fossem feitos. Isso também explicaria muito bem o fato de que ela pode ter pedido ajuda, já que ela estava trancada lá dentro, então ela pode ter chamado um dos funcionários que sobreviveu para que ele fosse lá e soltasse ela, porque ela basicamente não queria viver para sempre presa dentro de uma gaiola. Enquanto que as outras crianças em si, bom, a gente não viu ainda como são os outros monstros de Pop Playtime, já que o game vai ser lançado por capítulos, apenas vimos o Huggy Wuggy, que a gente pode supor que exatamente isso tenha acontecido. Todos os outros bonecos, os outros brinquedos feitos a partir de crianças, eles precisam comer, então necessariamente falando, eles podem simplesmente ter entrado em um estado de fome, não tinha coisa pra eles comerem, e eles comeram os funcionários, e foi assim que os funcionários desapareceram. Enquanto que o Huggy Wuggy só é mais aquela ideia básica de criança mais vingativa, que percebeu que virou um bichão, não parece ter ficado muito contente com isso, e basicamente se tornou um psicopata. O final do capítulo 1 deixa bem explícito que ambas essas criaturas eram vivas, e que tinha muita coisa ainda escondida, e que poderia nos dar algumas ideias a mais. Claro, a gente já tem o trailer do capítulo 2 e parece que muita coisa interessante vai acontecer no capítulo 2 em si. O final do capítulo 1 também deixa bem explícito pra gente que a Pop parece ter ficado feliz que a gente soltou ela da jaula. Como foi ela que chamou a gente pra poder ir lá ajudar, eu acredito que ela não vá ser exatamente um inimigo. Creio eu, inclusive, que ela possa ser um aliado, já que ela chamou a gente pra poder ajudar ela e pra poder descobrir alguma coisa. Então, se foi ela que fez o convite, não faria o menor sentido ela atacar a gente. O que me faz acreditar que provavelmente ela em si vai ser uma aliada, enquanto que as outras criaturas em si não são intrinsecamente más, porém, como diz na própria descrição, eles precisam comer, e já faz um tempo, desde que alguém apareceu dentro daquela empresa. Deu ruim geral. Enfim, bom, jovens, esse foi o vídeo. Isso é o que eu acho que tá acontecendo com Pop Playtime por enquanto. Eu sei, foi um vídeo que saiu bem atrasado, mas eu queria pelo menos introduzir pra vocês o que eu acho que tá rolando no jogo e etc. Claro, algumas outras teorias devem sair conforme o tempo passe. Enfim, espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falou, até mais. Fui! Nossa, essa musiquinha aí, Celos. Gente, meus amigos, bom, Mano. eu adorei, gente, eu adoro reagir a essas coisas de teoria, assim, principalmente de jogo, é muito bom. E eu gostei. Pra você passou rápido, que Nossa, pra mim voou esse passou, vídeo, ó, voou esse vídeo. ele explicando, e ele explica muito bem. Aí, tipo, e foda que quando você não sabe da história, você fica vidradão, você quer saber. Daqui a pouco ele fala uma coisa aqui, daí sai outra aqui, daí você fala, caralho. Sim, sim, sim. Muito bom. O mais incrível pra mim é que o jogo tá em lançamento, então a gente vai poder acompanhar as teorias em tempo real. Isso é muito E eu bom. já queria jogar, e você? Eu também. Imagine vários gritão, mano, tomando e susto. uma coisa que a gente não sabia, porque assim, do site que a gente reagiu somente a gameplay, né? Isso. Então, Foi a tipo gente, bem rápido, né? bem só rápido, jogando assim só jogando tal. mesmo. Vai sair, meus Ele amigos. nem, ó. A gente também nem reparou nos detalhes que ele cita aí no vídeo sobre os cartazes, assim, né? Que
que ficam colados na fábrica. Naquela hora lá que ele entra na sala, que ele tá lá no fundo, Lá no sabe? fundo, e A não- gente não tinha a reparado. gente não tinha A hora que reparado. ele cai também e... As fitas o também, ele sangue. explicou. A gente não reparou muito no conteúdo, né, das fitas também. E isso é muito da hora. A gente, nossa, curti bastante essa teoria. Já quero muito mais, porque eu adoro. E também... como ele disse aí, a gente não tava sabendo, já saiu o trailer, né, do O capítulo trailer, meus 2. amigos. E Então, isso que é muito top, que eles bom, não gente. lançou Eu tudo de eu uma achei que vez, ele ia né? mostrar o trailer. Que agora eles estão lançando por capítulo. Isso que porque é eu da acho hora. que eles- O hype, que- né? Exatamente, É o o hype, né? Então. Nossa, muito bom. e essa teoria aí dessa menina, se ela é a boneca ou não, Eu isso acho, que é foda. eu acho que essa boneca aí não vai ser aliada. Eu acho que ela não vai ser Aliada, aliada. Eu acho. Ela tá muito sinistra. Ou pode ser velho. que ela. É porque ela é muito sinistra. E na hora que ele abre a casinha que ela fica, ela fala com aquela voz lá, tipo, você abriu a minha casa. Então, tipo assim. Na hora que, tipo, ela fala, sei lá, de um tom de vingança, não sei. E a sei parte lá. também dos funcionários, hein? Muito bizarro isso, mas faz muito sentido analisando o jogo Deus, e vendo, né, caraca. as coisas assim, né? Não faz sentido? Eu acho Pra mim que. fez total sentido. Eu acho que esse jogo aí vai dar muito o que falar. Falar. Vai ter várias Exatamente. teorias, vários E vídeos. aí E se eu vocês quiserem a adoro, sequência, a gente adoro, vai adoro. trazer todos pra vocês. Exatamente. Que a gente tá gostando bastante. Gente, comenta aí também se vocês já conheciam, se já jogaram, né? E se vocês já tinham visto essas teorias aí, deixa aí nos comentários. É muito legal saber o feedback de vocês. Se vocês quiserem deixar a própria teoria Teoria de de vocês, vocês, por favor, a isso aí, gente é lê legal. todos os comentários, beleza? Exatamente, deixa aí pra gente ler, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.